Meus irmãos, bom dia. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações e que a espiritualidade dessa casa nos ajude no trabalho de hoje. Queria dizer da minha alegria muito grande de estar aqui com vocês hoje, mas é muito grande. Por vários motivos. Primeiro, que eu adoro esse lugar, a energia dele é fantástica. Toda vez que eu venho aqui, eu volto renovado para casa. Eu gosto da história, eu gosto de fazer uma coisa, não me chame de doido, mas às vezes eu fico olhando o mar a partir de uma perspectiva sem as construções modernas. Eu fico imaginando o que o português, há 500 anos atrás, viria se olhasse no mesmo lugar que eu estava. Então é como se eu viajasse no tempo, né? Eu faço isso aqui, faço isso no Pelourinho, lá em Salvador, adoro esses lugares, porque eles me permitem literalmente viajar no tempo. E também por estarmos aqui celebrando, né, nesta casa, uma data festiva que realmente assim muito nos enche de satisfação saber que nós temos no nosso movimento espírita casas que vão se construindo, se estruturando a partir justamente de uma comunidade e vão ganhando tempo, experiência e vão solidificando essa base espiritual tão necessária para todos nós, não é? Porque nós estamos vivendo hoje realmente tempos muito difíceis. São tempos de transição e esses tempos de transição eles vão requerer de nós uma atenção especial, porque toda mudança gera desconforto e nós estamos vivendo desconforto. Por isso, celebrar o aniversário dessa casa para nós é muito, mas muito gratificante. Agradeço o carinho de todos vocês por terem acolhido a uma demanda de última hora, né? Porque estávamos com a programação toda feita, vocês fizeram a programação de vocês e surgiu uma necessidade por conta de um outro compromisso e aí eu tive que fazer um ajuste do horário e vocês foram super gentis e eu agradeço muito pelo carinho que vocês tiveram comigo. Mas o assunto que nos traz aqui hoje é um assunto também extremamente oportuno, porque nós estamos falando de um mundo de transição, não é? E esse mundo de transição, ele imagina-se que nesse mundo de transição a gente vai ter a passagem de um período difícil para um período mais fácil. A gente imagina que o mundo regenerado seja um mundo de paz, de alegria, de fraternidade, que as pessoas se abracem, que as pessoas olhem nos olhos uns dos outros, que se reconheçam como seres, né, seres vivos, filhos de Deus aqui na Terra, que os parâmetros de relacionamento sejam aqueles do Cristo, né, não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça a você. E a gente imagina que isso já esteja, de certa forma, em curso. Por outro lado, quando a gente vê a realidade que está aí posta e colocada, a gente chega à conclusão de que a coisa talvez não seja exatamente assim, porque os números são alarmantes. Saiu o Atlas da Violência agora, recentemente, o Atlas de 2019, e aqui no Brasil nós somos 65.602 assassinatos em um ano. O número é para chocar qualquer cidadão do mundo, do planeta. Às vezes a gente faz assim um caldo, né? Faz assim uma verdadeira movimentação social por conta de coisas muito pequenas. Em relação a esses números, não é que a morte de duas pessoas não seja importante. Toda morte de ser humano deve ser celebrada no seu significado, embora a morte seja inexorável para todos nós. Mas 65.602 pessoas em um ano é um índice de guerra. São quase 180 pessoas por dia. Então é como se um avião, a proporção é a seguinte, é como se um avião desses grandes, lotados de pessoas, caísse todos os dias no Brasil sem sobreviventes. Isso nós só estamos falando de homicídios, não estamos falando dos crimes de trânsito, não estamos falando de outras modalidades de morte violentas que não entram nessa conta. Então a grande maioria são jovens, negros, pessoas da periferia, envolvidos no tráfico, pessoas que estão aí bebendo da sede, da violência. E isso, obviamente, que nos deve chamar a atenção, porque é um número que nós temos e parece assim que a gente não vê. Outro número interessante, também alarmante, é a quantidade de pessoas que estão tirando a própria vida, não é? Então a gente vê que os números são muito grandes, 800 mil a 1 milhão de pessoas todos os anos no mundo. Então é uma taxa muito grande, é 1 milhão de seres humanos que estão abreviando a encarnação. Então, imagine que você recebeu uma vida cheia de significado e de repente você resolve abreviar essa vida e perder o melhor da festa, né? E a gente vai falar sobre isso aqui, sobre esse melhor dessa festa.
E também quando a gente vê que os índices dentro dos hospitais, dos leitos da psiquiatria, eles só fazem aumentar. A quantidade de pessoas com síndrome do pânico, ansiedade, síndrome de burnout e outras coisas mais, síndromes que acabam literalmente com as energias vitais do ser, cada vez mais acelerados nos seus índices. A gente vê crianças com índices de autismo cada vez mais elevados, não é? E isso, obviamente, tem que chamar atenção. Tem que chamar a atenção. Porque o contraponto disso é uma sociedade que se estruturou na sua tecnologia, na sua inteligência. O ser humano, ele é diferente de uma abelha. Porque a abelha, ela traz uma perfeição intrínseca, de natureza. A abelha é um ser perfeito. Eu digo abelha, mas a formiga é, até o vírus da AIDS é perfeito. Por que ele é perfeito? É porque ele é perfeito porque ele faz exatamente o que ele veio fazer aqui na sua totalidade. Ele é especialista. Eu digo que um dos mosquitos mais perfeitos que existe é o mosquito da dengue. Porque quando você tenta acabar com a missão dele, ele se transforma em outra coisa e ele é um mutante ninja, né? Que ele faz tudo para cumprir o seu papel. Então ele veio aqui para fazer aquilo. E perfeitamente ele faz. E a gente fica dando nossos saltos para tentar resolver o problema dele, tentar contornar a sua perfeição. Mas o ser humano ele é diferente porque, embora ele seja extremamente consciente e inteligente, ele é contingente. Ou seja, o ser humano só faz o que quer. E quando ele só faz o que quer, significa dizer que ele pode não fazer. E ele não fazendo, ele não cumpre o seu papel aqui na Terra. Ele faz algo completamente diferente. É como se você... Imagine o chumbo. O chumbo você pode usar para fazer muitas coisas com o chumbo. Mas você também pode usar o chumbo para fazer balas. E gerar 65 mil mortos em um ano, por exemplo. Você pode fazer isso. Então, você pode ter, o fato de você ter uma característica, o fato de você ter uma situação, não quer dizer que você seja capaz de utilizar aquilo para uma coisa útil, para uma coisa boa. Você pode usar para o mal. Então, quando Rousseau dizia que o homem tem uma capacidade infinita, ele queria se referir a isso. O ser humano, ele é perfectível. Por quê? Porque ele não tem limites. E tudo que não tem limite pode alcançar níveis cada vez mais altos de evolução, porque não há fronteiras para o homem, dada a sua capacidade de construir novas perspectivas existenciais a partir da sua consciência e da sua razão. Só que parece que a gente está assim meio como criança, brincando no pátio dessa realidade, quando a gente utiliza todo o potencial humano da consciência, da inteligência, do saber para o mal. E aí agora eu estou falando do mal não no sentido metafísico, no sentido filosófico, eu estou falando do mal no sentido material, que é aquilo que prejudica o andamento, o bom andamento da sociedade. Então a gente é capaz, nós somos capazes, como seres conscientes, de defendermos nossos pontos de vista, mesmo que eles sejam para destruição. Se nós estivermos a fim de realizar os nossos anseios individuais, nós somos capazes de fazer quase qualquer coisa, inclusive guerras. Quando, de repente, a gente acha que o outro não corresponde com a minha expectativa, eu pego uma arma e vou para cima do outro. Esse é o grande princípio da violência e da desarmonia dentro das sociedades humanas, porque a gente, como ser que se constrói, nós temos possibilidades infinitas na nossa cabeça, a gente pode criar modelos mentais que a gente quiser criar. Então, o mundo, essa realidade que a gente está vendo aqui, ela não é uma realidade objetiva, embora pareça. Ela é altamente subjetiva porque tudo das relações humanas será passado pelo crivo de uma consciência que se elabora nos seus valores. Ou seja, quando você está com o outro, você está enxergando o mundo e o outro está enxergando outro mundo, embora vocês estejam no mesmo lugar. E isso daí faz uma confusão grande, porque se o outro concorda com o seu mundo, está tudo lindo. Mas se o outro não concorda, eis a guerra. Então, essa é, vamos dizer assim, esse é o grande prêmio que nós ganhamos por sermos conscientes. É isso que está lá no mito da Gênese, quando o casal primordial é expulso de um paraíso. Qual seria o melhor paraíso aqui da Terra? Pense aí, você viver num lugar onde você não se preocupasse com nada, que boleto fosse um
um ser estéril que não produzisse ou não reproduzisse. Não seria bom isso, você viver num lugar que não tivesse reprodução quase em proporções industriais de boletos? Então seria muito bom, mas não é assim. Nós não temos essa possibilidade e por isso a gente está aí hoje com essa situação meio perdidos. Porque a gente construiu um castelo e achou que era um castelo estruturado, muito bacana, uma sociedade tecnológica com tudo, os iPhone, iPad, iPod, iPod, todas as coisas do mundo que a tecnologia permite, mas nós não conseguimos fazer a coisa mais simples, que é descobrir o que nós somos, os nossos potenciais e a nossa capacidade de pensar, de conscientizar-se conscientizar-se da realidade, de ter uma ideia do poder da mente humana. A mente humana era uma coisa espetacular. Só para vocês terem uma ideia, a ciência se debate há um tempo sobre o paradigma de o que gera o pensamento. Então, o que gera o pensamento é o cérebro. Isso aí a ciência diz isso. Aquele pedacinho, 1,5 kg de carne que consome mais de 30% da energia de músculo, né, que consome mais de 30% da sua capacidade energética do corpo, esse pedaço pequeno, mas extremamente consumidor das suas potências, ele seria o gerador de tudo, inclusive das perspectivas espirituais, divino, tudo isso. Mas aí tem uma coisa que hoje já se sabe perfeitamente, é que a mente molda o cérebro. Então você não pode ter, por uma condição princípio, você não pode ter algo menor criando o maior. O maior sempre cria o menor. Então se o cérebro pauta a mente, jamais a mente poderia pautar o cérebro. E não é isso que se vê hoje na ciência. A neuroplasticidade do cérebro a partir de uma indução mental é algo concreto. Ou seja, se nós tivermos exercício e disciplina mental, nós conseguimos mudar o mapa do nosso cérebro muito rapidamente. E hoje já se faz terapia de toque, de depressão, de inclusive pacientes com autismo, já se faz um trabalho muito bom de neuroplasticidade para poder recuperar dessas pessoas a sua capacidade cognitiva original, fazendo exercícios cerebrais através da mente. Ou seja, o pensamento ele é maior do que o cérebro, porque ele consegue moldar o cérebro. Quem cria o cérebro, quem define o cérebro, as suas possibilidades, não são os neurônios. Os neurônios são instrumentos da manifestação do pensamento, mas quem estrutura o cérebro como um ser pensante é a mente. Então a mente maior do que o cérebro, ela corrobora com aquele pensamento do século XIX de que a mente é extracerebral, é extracorpórea, está no espírito. Isso é algo que a gente vai descobrir lá na frente, assim como outras coisas. Dentro do nosso movimento espírita, a gente também tem determinadas situações em relação a isso, porque nós sabemos que somos espíritos imortais. Então, se a gente chegar para qualquer espírita que tenha lido parcialmente alguns capítulos do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos, ele vai dizer, eu sou um espírito imortal se ele acreditar nisso. Mas para a grande maioria de nós, isso é matéria de fé, não é matéria de certeza. Por que matéria de fé? Porque quando você acredita em alguma coisa, você pode desacreditar. Você pode perder a sua crença, como muitos perdem. Quando é que a gente perde a crença? Quando a gente tem uma expectativa diante de algo e essa expectativa não é satisfeita. A gente não realiza essa expectativa dentro daquilo que a gente imaginou. E por conta disso a gente sofre na BR3, sofre muito. Porque você vai achando que vai encontrar salvação dentro da casa espírita e de repente descobre que não é assim que funciona. Se você não fizer seu trabalho, se você não fizer reforma íntima, se você não fizer seu trabalho de modelagem mental, se você não mudar seus hábitos, seus valores, seus critérios, isso não vai resolver. Simplesmente tomar passe, água fluidificada e fazer desobsessões sucessivas não vão resolver seu problema. Então, quando a pessoa descobre que é muito melhor ir ali na esquina pagar R$50 e encontrar a salvação do Senhor no pós-morte, ele vai pagar R$50 porque ele fica tranquilo, eu posso viver minha vida aqui e já tenho até um lugarzinho lá, né? Um lugarzinho lá no céu, reservado, que eu comprei, inclusive tem um americano, não sei se vocês entraram na internet, eu até procurei outro dia, eu acho que tiraram o site dele, mas ele vendia lugar no céu na internet. E ainda tinha coisas assim, ele dava a coordenada de latitude e longitude do seu terreno, e ainda tinha condições do tipo, se você não chegar lá e não achar seu terreno, você pode voltar que eu lhe devolvo o dinheiro. Parece piada, mas está escrito no site dele, eu vi.
Então isso são coisas da natureza humana. Quando a gente não encontra respostas objetivas para as nossas perguntas, a gente cria coisas incríveis para justificar as nossas crenças. Então vocês vão encontrar por aí pessoas que defendem suas crenças em cima dos mais absurdos argumentos. E assim também nós fazemos com relação a uma crença chamada eu sou isso, eu acho que eu sou isso, ou eu penso assim. Não é assim que funciona. Então, dentro da casa espírita, quando a gente vê, por exemplo, as questões que acontecem, muitos dos sabores das relações e tal, são experiências humanas comuns, como qualquer pessoa tem, que não acredita que é espírito, que está, na verdade, dizendo que acredita sem acreditar. Por isso, matéria de fé. Então, a gente tem que entender que, realmente, essa situação ela vai chegar a um ponto onde a gente não vai ter jeito. Ou assimila essa ideia de que existe algo extrafísico, algo muito maior do que fazer conta, de que fazer equações matemáticas sofisticadas, existe algo muito para além disso, que é uma ideia de um ser espiritual eterno, que não se acaba nunca, e que ele emerge da fonte divina com toda a potencialidade de Deus. Quando a gente entender isso, aí a gente muda a perspectiva, porque se você é uma pessoa que vive sob a perspectiva da matéria, você tem fim, e aí o fim é ruim, porque a gente se apega na questão das coisas da terra, e aí quando vai chegando perto do fim, aí vem aquela agonia, aquela vontade de ficar, aquela coisa de ganhar moratória, né, que a gente fala tanto, de querer moratórias e moratórias, e chora, esperneia, e na verdade não coaduna esse pensamento, esse comportamento com a ideia de que você não morre. O que morre é uma roupa que você tira para vestir outra depois. A gente se apega de novo nas subjetividades, por isso até a nossa realidade objetiva é subjetiva. Porque observe quando um paciente está na UTI do hospital, as pessoas estão do lado de fora, aguardando a notícia da morte daquela pessoa a qualquer tempo. Mas o desespero final vem quando sabe que a pessoa morreu. Então o que está ali no UTI não é mais um corpo, o que está ali é uma subjetividade. São as relações amorosas, afetivas, são as dependências. Enquanto aquele cérebro, quando o coração estiver batendo, para nós é algo chamado de vida. E quando aquela pessoa que está deitada ali não tem mais vida, ela está ausente da sua própria vida. Então a subjetividade diz que nós podemos estar louvando aquele corpo que está ali porque parece que faz sentido aquela vida existir. E ela já se foi. E aí o Papai do Céu, na hora que resolve tirar a tomada, ele tira e a pessoa vai embora e o desespero vem. E eu fico pensando onde está a lógica disso. Porque, em verdade, se você deveria sentir a partida de alguém, sinta quando esse alguém já não é mais capaz de interagir com você e não simplesmente quando ele fecha os olhos, biologicamente falando. E essa situação pode se estender por anos, sem que a gente tenha a possibilidade. Então, nós precisamos redefinir o modelo da sociedade, porque, de uma forma muito inequívoca, dados os números, as estatísticas, tudo que a gente vê aí, o nosso modelo materialista de sociedade faliu. E eu não estou falando de capitalismo, socialismo, comunismo, são todos sistemas falidos, todos eles. Porque muitas pessoas, inclusive, pensam que os espíritos pregam um regime de distribuição de tudo, vamos distribuir tudo para todo mundo. Nunca eles falaram isso, em hipótese alguma. Os espíritos não pregam uma distribuição de cima para baixo. Inclusive, quando Leon Denis escreve um livro chamado Socialismo e Espiritismo, não estou politizando, estou apenas dizendo fatos que estão na doutrina. Que a gente pode encontrar uma sociedade justa, uma sociedade ordenada, uma sociedade de dignidade humana, sem necessariamente um modelo imposto aonde gera desconforto lá embaixo, porque tem pessoas que não aceitam aquilo. Então eles dizem o seguinte: a verdadeira comunidade sadia virá quando os seres humanos tiverem a consciência da ecologia, no sentido amplo dessa palavra, que inclua o meio ambiente e as pessoas também que estão no entorno. Não alguém que me diga que eu tenho que pegar aquilo que é meu e distribuir, mas alguém que diga para mim que eu preciso repensar o papel do outro na minha vida. E a partir daí eu faça isso sem ninguém me mandar. Porque isso, assim, é uma verdadeira sociedade cristã, pautada não em leis morais que são impostas, mas em consciência, o primado de uma consciência espiritual, onde todos nós tenhamos a firme certeza de que somos espíritos vivendo aqui na Terra experiências humanas
e que passa por essa experiência renovar a nossa crença de que somos espíritos. Paradoxalmente, nós somos uma coisa e vimos aqui para aprender que somos o que somos. Olha que coisa legal, né? O sentido verdadeiro da vida. Mas além disso, eu queria trazer para vocês aqui uma pergunta metafísica. Por quê? Porque quando se fala de espírito, e a gente viu isso na discussão aí do aborto, qual foi o problema do aborto? O problema do aborto foi, é questão de matéria religiosa. Então, uma pessoa que seja um ateu, ele não acredita naquilo, que o espíritozinho está voltando, está reencarnando, não acredita em nada disso. Ele acha que aquilo ali é o seguinte, é um corpo biologicamente estruturado, e que ali, né, um pensamento de John Locke, de que ali nasce um papel, uma tábula rasa, um papelzinho, um caderninho em branco, que vai sendo preenchido a partir de uma biografia. Isso não é verdade, não é do ponto de vista religioso, é do ponto de vista físico, do ponto de vista da natureza. Existe o espírito, sim, provado matematicamente, cientificamente, com diversas experiências objetivas. Mas quando isso é tratado sob o ponto de vista da religião, aí cai em matéria de fé. Se acredita ou não acredito, pronto. Então aí fica a discussão. É como se Deus tivesse assim criasse uma lei apenas para os que creem nele. E a lei divina que regula todo o universo, ela não tivesse importância nenhuma. Então essa situação da existência de algo mais do que a matéria é algo que passa na discussão, mas tem uma pergunta, que é essa daqui, que é uma pergunta metafísica chave. Por que é que existe algo ao invés de nada? Olha, gente, tudo o que é, um dia não foi. E a pergunta metafísica é, por que foi? Se não era, por que foi? Então, se você quiser descer na digressão maior, vá lá embaixo, lá longe, e pense no primeiro momento. Imagine tudo no primeiro momento, o chamado momento da criação. Que a ciência, por não ter respostas para isso, bota no Big Bang, que ela já sabe que não é resposta. Porque para explodir alguma coisa tem que ter algo para explodir, o nada não explode, gente. Isso é uma coisa lógica. Ah, mas existe uma singularidade, aí existem forças gravitacionais que podem fazer com que o nada exploda, mas isso foge da lógica. Isso é uma matéria de crença, é uma possibilidade. É o chamado materialismo promissório. Promete-se que no futuro vai se provar isso. É uma hipótese científica, não uma realidade, porque nunca se provou isso. Então, de ordinário, a gente vê que as coisas são, e para as coisas serem, algo gerou. É o pensamento de Kardec, o pensamento dos espíritos. Para que exista um efeito inteligente, por trás tem que ter uma causa inteligente. Então, por que existe algo ao invés de nada? Existiu nada, e o nada de repente se transforma em Arraial da Ajuda. Em essa comunidade de espíritos conscientes, empoderados, cheios de poder, capazes de transcender todas as fronteiras da existência. É a pessoa, gente. Isso é algo que realmente você tem que ter muita fé para acreditar que não existe nada. Você tem que ser mais crente do que qualquer coisa, porque observe, o ateu, ele tem uma fé inabalável. Sabe por quê? Porque enquanto o outro crê em algo, ele crê no nada. E você acreditar no nada, vendo tudo, é algo de uma matéria de fé que eu fico até com inveja deles. Nossa, como é que você pode acreditar tanto assim? Você é um crente mesmo assim, daquele... mais do que aquele que anda com o livrinho debaixo do braço queimando o feijão dos outros. Então, essa história, realmente, ela tem uma dimensão que esse pensamento aqui é o pensamento de Tomás de Aquino, esse é o pensamento de Leibniz, esse é o pensamento de Heidegger, esse é o pensamento de muitos homens grandes que vieram até, o pensamento de Jesus Cristo, de Buda. Buda dizia isso há 560 anos antes de Jesus. O que nós somos transcende aquilo que a gente parece ser. E a gente sofre porque se apega ao impermanente. Ele dizia isso claramente. A gente só sofre, a humanidade inteira sofre porque se apega ao que não lhe pertence. Por que não pertence? As coisas do mundo, as coisas passam pelas nossas mãos. A pergunta que eu faço é, você já viram um caixão com puxadinho? Aqui tem? Não, eu não olho caixão, gente. Isso aí, realmente, se eu tivesse que viver de funerária, eu acho que eu ia morrer de fome. Mas não tem puxadinho. Vocês já viram um caixão com guincho para puxar a carretinha?
Não tem. O povo faz o caixão assim, colado no corpo. Nem a flor entra do lado, porque economiza, né? Botar em cima. E se o pobrezinho tiver um relógio no braço, não, deixa ele aqui de recordação, né? Vai ser um objeto para eu me lembrar dele. E ele vai sem nada. E eu fiz a exumação do corpo do meu pai, 2 anos depois que ele desencarnou, eu fui no cemitério lá, sem problema nenhum, abriu lá, quando abriu estava ele lá, o nosso querido amigo, foi embora e até o terno, que minha mãe se esmerou para vesti-lo adequadamente, para ele chegar lá no céu todo vestido de azul, todo bonito, até o terno ele abandonou, porque alguém disse para ele, não, mãe, larga aí que você tem uma roupa mais bonita lá, e essa não vai servir lá não, porque essa daí é daqui, é a farda daqui. Então eu cheguei lá, tinha um monte de osso, e um paletó que minha mãe se esmerou em botar nele, que ele abandonou lá, então não leva nada. Você já viu algum neném nascendo com smoke, com paletó? Já viu algum neném chegar aqui com tênis da Nike? Chega nu, peladaço. Porque a lição maior da vida é essa, você não traz nada, não leva nada, porque você se apega ao que está no meio do caminho, você se apega porque quer. E vai sofrer porque perde. E muitos espíritos sofrem no plano espiritual porque perderam coisas da terra. Imagina. A própria vida, às vezes, é objeto do desespero dos espíritos. Então a gente tem que realmente pensar de que maneira a gente pode transcender isso de uma forma mais concreta, de uma forma mais positiva. Mas eu, particularmente, tenho uma abordagem em relação ao tema da espiritualidade, porque eu sou da linha de Joana de Ângeles, porque ela diz assim, o ser humano é um ser biossocio-psíquico espiritual. Então, qual é o grande problema da matéria-ciência? É que ela trata tudo como se fosse biocentrismo, ou seja, tudo no corpo. Você está com uma doença, uma dor na coluna, então toma lá um relaxante muscular, toma um remédio, vai acabar com o seu estômago, mas você toma leite para não estragar muito. Então você tem lá comorbidades assim enormes dentro do processo de cura através da alopatia. Mas isso é o paradigma materialista. Se você tem um problema no braço, trate o braço, mesmo que o problema do braço seja um trauma de infância. Isso não importa. Se a pessoa chegar diante de um médico clínico e disser, doutor, meu pai e minha mãe são pessoas muito complicadas, ele vai ficar olhando para a sua cara e dizer, você acha que eu sou um psicólogo? Você acha que eu sou um terapeuta? Não, eu estou aqui para te curar. Você é uma máquina que tem esse processo e está mudando, viu gente? Graças a Deus a medicina hoje está se humanizando, se espiritualizando e hoje temos médicos muito espiritualizados. Mas eu estou dizendo aqui como paradigma, não como especificidade de pessoas. Então, esse é o paradigma. Se você tem um problema no corpo, eu desmancho o corpo, eu faço uma análise cartesiana de que o todo é a soma das partes, trato a parte para poder resolver o problema do todo. Mas isso não resolve, porque isso, às vezes, a gente vê que realmente um lúpus, um câncer, é às vezes um problema psicológico. Às vezes é um problema de aceitação da pessoa. Problema com a mãe, problema com o pai, problema de vida passada. A gente sabe que tem. Então, como é que abrange tudo isso? Nós temos também um outro ser que fala muito grande, dentro da carne, sobretudo, que é um ser psicológico. Então, o Dr. Hernani Guimarães Andrade chama o perispírito de modelador organizador biológico. E eu chamo o corpo de modelador organizador psicológico. Porque a experiência psicológica, a experiência da psique é passada dentro do corpo, a partir da composição, da formação do psiquismo dentro de um indivíduo que é uma subjetividade, é um indivíduo com uma individualidade que se defende das ameaças do mundo e constrói o seu mapa mental baseado no mundo. Então o que acontece? Se a gente ignora isso, a gente comete um erro. Por exemplo, se nós quisermos tratar todos os nossos problemas como se fossem problemas espirituais, é um erro também. Porque nós estamos indo para um monismo, uma ideia de uma mônada espiritual, quando na verdade existe um conjunto de coisas. E do ponto de vista do psiquismo, que dentro dessa existência nossa carnal, que a gente não pode abandonar, é algo extremamente forte e poderoso, a cartografia aponta para uma distribuição entre duas áreas que podem explicar a resposta da indagação que fiz no começo da nossa conversa. Por que nós não fazemos o que nós tínhamos que fazer? Porque apesar de contingentes infinitos, nós fazemos a coisa sempre pelo outro lado, sempre enviesada. Por que fazemos isso? E aí quando a gente vai ver essa cartografia da psique aqui, a gente vai entender um pouco disso.
Então, do ponto de vista, se fosse um terreno, fosse uma fazenda, nós íamos dividir nossa mente, nosso espaço mental em dois. Um chamado consciente e um chamado inconsciente. O que seria o consciente? O consciente é um espaço que tem dono, tem um gerente, que é o ego, que faz todo o gerenciamento dos limites desse consciente e estabelece o que fica e o que não fica lá dentro. É um porteiro que diz assim, você passa direto, você vai para ali, para aquele outro lugar, a sua portaria é a outra, pode entrar, entre. Não é assim, é desse jeito. Estabelece uma relação com você mesmo, porque a finalidade do ego é lhe dar pertencimento no mundo e lhe dizer que você é algo separado do outro. O indivíduo que dissolve o ego, o indivíduo que não tem ego, ele tem traços de esquizofrenia, porque ele perde a referência dos seus limites, da sua individualidade, da sua pessoa, ele se fragmenta. O ego impede você, um ego estruturado impede que você se fragmente. E com isso você tem os distúrbios, que hoje já estão bastante conhecidos aí com relação a esse efeito. Então, o que nós estamos falando aqui de termos de cartografia é que o consciente, ele é muito eficiente para nos dar noção do mundo. Essa sala, por exemplo, aqui, quando você entra, seu olho capta aqui toda essa informação que está aqui nessa sala e a gente então tem a certeza de que tudo existe, como é o relógio, que horas são, tal, tudo. Isso é consciência. Só tem um problema. Isso só representa, na nossa fazenda, 4 a 5% de tudo. Olha, gente, isso daí é muito grave, essa informação é muito importante. Porque você faz tudo na vida baseado numa noção de eu sou isso. Inclusive, a gente tem aquela pergunta célebre que a gente faz quando alguém chateia a gente pergunta, você sabe com quem você está falando? Você sabe quem eu sou? Você não me conhece. Não é? A gente diz isso para as pessoas, você quer me conhecer mais do que eu? Não é assim que a gente fala? Pois é, mas a gente se conhece em 5% da totalidade dos nossos conteúdos mentais. Será que a gente se conhece mesmo? Essa é a pergunta. 95, 96% desse conteúdo não tem o gerente, tem uma porta escancarada, tem um conteúdo que é elaborado e armazenado apenas a partir de um processo, de uma carga emocional, porque lá dentro estão complexos, que são esses conteúdos carregados de emoção. Lá dentro estão os nossos maiores segredos, lá dentro está a nossa história pregressa, está a vida passada, lá dentro está tudo desse inconsciente, que é extracerebral, certamente, em grande parte. Uma parte pequena está aqui dentro de uma rede neural, mas o resto está todo no espírito, no perispírito, nos campos de memória que nós temos. E isso não nos leva, de certa forma, a nenhum caminho de fazermos qualquer processo de transcendência sem adentrarmos nos conteúdos inconscientes do ser individual que somos nós. É como diz Jung, se você quer ir para o seu céu, você tem que passar no seu inferno. E onde é que é o nosso inferno? É quando você se defronta com alguém que você não gostaria de ser. Que você se defronta com alguém que é feio, que tem hábitos ruins, que pensa coisas ruins. Nós temos situações onde você está fazendo uma oração e começam a vir pensamentos na sua cabeça que você diz, meu Deus, é um obsessor que está aqui me atrapalhando na minha oração. É um obsessor, sou eu. Muitas vezes sou eu. Que estou trazendo, porque minha mente, quando entra em oração, ela afrouxa os limites das resistências. Eu baixo as resistências da mente e toda vez que você baixa a resistência da mente, toca um sino no inconsciente e diz assim, epa, opa, hora de acontecer. E aquele conteúdo que está mais aflorado sai. Aí você diz, será que eu sou mal assim? Aí você faz o quê? Embota novamente, bota para dentro novamente, sai que esse conteúdo não me pertence. E pertence, muitas vezes. Pode ser conteúdo espiritual? Claro que pode. Mas ordinariamente somos nós falando de nós mesmos para nós outros e sem querermos nos aceitar como somos, criando então personagens fantásticas que aparecem maravilhosamente hoje no alter ego virtual chamado Facebook, que a gente bota nossas falsas imagens, bota nossa comidinha de final de semana, bota poesias lindas, fotos de famílias felizes, como se aquilo ali, de certa forma, nos transformasse magicamente em seres realizados na Terra, quando, em verdade,
O que grita na sombra de cada um de nós é a dor de não ter nada daquilo e compensar-se apenas em se mostrar naquele momento para que o outro pense que eu sou. Isso é um erro terrível, porque se a gente tem uma vida longa, 80 anos para um espírito na Terra é nada, mas para um ser humano é um bocado de tempo. Então, se a gente pega uma vida dessa de 80 anos e tenta aqui só criar personagem para ser aceito pelo outro, e a gente não grita aquela cançãozinha, eu quero tanto que você me aceite do jeito que eu sou. A gente não canta isso. E a gente quer, eu quero tanto corresponder às suas expectativas de mim. E aí toma-lhe criar personagens, cada um mais esdrúxulo, exorbitante do que o outro, e termina que quando chega perto da morte a gente se arrepende de não ter feito o que a gente veio fazer aqui. Percebe onde nós estamos pisando, gente? Nós não estamos falando de religião espírita que transforma pessoas em anjos na Terra. Aqui é reformatória de capeta, a gente tem que saber disso. Enquanto a gente não assumir isso, a gente vai ficar fingindo que a gente é ser transformado e a gente está comprando asa no armarinho, botando nas costas e saindo voando como se a nossa ilusão de salvação fosse procedimentos exteriores. Jesus dizia, o reino dos céus não virá por demonstrações exteriores. Porque o grande paradigma quebrado por Jesus foi esse. Enquanto que antigamente os fariseus acreditavam que bastava você fazer as coisas do jeito certo, Jesus disse, não basta fazer, você tem que ser. Você tem que pensar e sentir isso dessa forma intensa. Porque ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que pensar mal ou pensar em uma mulher com o intuito de com ela praticar alguma coisa, já adulterou. É o pensamento, não tem que fazer nada. Você pode ficar lá dentro da igreja com a Bíblia na cabeça, batendo na cabeça o tempo inteiro, fazendo penitência em cima do milho, com silício na perna, mas se o seu pensamento não for atendido no sentido de dizer por que você está pensando isso, de onde veio esse pensamento, de onde nasceu essa hipótese, a gente simplesmente vai viver a vida empurrando a gente para dentro. Por isso, repetidas encarnações com erros sistematicamente, voltando de novo na mesma experiência do espírito. O biólogo Rupert Sheldrake, ele chama isso de creodo. O creodo é dentro do campo mórfico de uma comunidade, são espécies de canais aonde se você jogar uma pedra, uma bolinha perfeita, ela vai tender a cair nesse canal e sempre vai seguir o mesmo caminho. É uma comparação que ele faz para que nós, em termos de comunidade, façamos aquilo que fez o 100º macaco na experiência lá da ilha, né? Onde os cientistas, a partir do 100º macaco, eles conseguiram perceber que o comportamento social se repetia. É um creodo que era montado ali, um creodo social, que quando mentes se juntam para produzir isso, elas criam o chamado inconsciente coletivo, que é um espaço de mente que induz o comportamento dos seres. Você passa a fazer aquilo mesmo sem saber como. Então, o problema de uma sociedade desordenada de valores é que ela cria uma comunidade, ela amplia essa comunidade de consciência de uma forma muito poderosa. Ou seja, o mal da mente humana, o mal de não se conhecer, o mal de não se tratar, não é só individualmente para o espírito repetir em reencarnações, porque isso aí é o livre-arbítrio, cada um repita 1000 vezes se for necessário. O problema é que nós, enquanto seres potentes da mente, nós atrapalhamos o desenvolvimento do planeta quando não fazemos o nosso trabalho. Então, o Dr. David Hawkins, ele fez uma pesquisa que é publicada aí, não é? E essa pesquisa estabelece essas faixas aí de frequência do pensamento. Então você observa o seguinte, que abaixo de 150 Hz, que é uma escala de frequência, você tem sentimentos, emoções que são chamadas de emoções negativas. Por que elas são negativas? Elas são ruins? Não, elas são negativas porque elas contrapõem o seu estado de homeostase, elas te tiram da homeostase. Então, até 150 Hz, nós vibramos nessas energias de raiva, desejo, medo, tristeza, apatia, culpa, e o 20 é vergonha, anedonia total. Ou seja, quando a gente está em estado de vergonha, a gente está como se fosse uma concha fechada dentro de nós mesmos, impedindo que nós façamos o nosso desenvolvimento não somente individual, mas coletivo. A gente não contribui. É aquela história, nem sim nem não, a gente está aqui passando e a nossa mente está obliterada pela nossa incapacidade de viver. Então, quando a gente sobe a partir de 150 Hz, a gente já começa a ter outros sentimentos que vão
trazer outras emoções que vão trazer a nossa possibilidade de contribuir com o mundo. Então ele diz o seguinte, a partir de 600 Hz, uma pessoa que esteja com sua mente em 600 Hz, ela contamina milhões de pessoas no mundo. Milhões de pessoas no mundo são impactadas por uma mente vibrando em alta frequência. Então, quando a gente diz assim, se imagina 700 para cima, a comunidade espiritual que nós poderíamos criar entre seres encarnados se tivéssemos apenas a disciplina mental de melhorar as nossas frequências e trabalharmos de fato para que o nosso cérebro construa, ou seja, como se fosse uma grande empreiteira, ele construísse aqui um espaço maravilhoso para o desenvolvimento da humanidade. Não virá, gente, transição planetária por leis. As leis não vão mudar o homem. As leis vão contê-lo nas suas necessidades de pulsão. Por que existem polícia, exército, essas forças? Por que existe? Porque o homem, se você não tiver isso, ele não tem ainda esse limite estabelecido da relação com o outro. Mas imagine uma sociedade que não tenha justiça, que não tenha guarda, que não tenha ninguém, que não possa, nenhuma dessas forças não sejam necessárias. Uma sociedade toda transformada, diferente. Então, para que isso aconteça, é preciso que nós estejamos realmente conscientes do que nosso papel aqui no mundo. Então, imagina dentro de casa, gente. Nossa psicosfera mais intensa, que é a psicosfera do lar. Você imagina o que nós podemos causar de prejuízo na nossa casa simplesmente quando a gente entra lá com tristeza, com orgulho, com raiva. Olha aí o tamanho do impacto que isso causa. E a gente reclama depois. Eu lá na nossa casa, a gente faz um atendimento lá um atendimento fraterno. Vai um pouquinho além da só escuta, a gente até dá uma assistência um pouco maior às pessoas. Mas chegam coisas incríveis. Uma mulher, ela vai para fazer uma energização por questões de ansiedade. Ela é muito ansiosa, ela fica com medo de tudo, de tudo, de tudo. Aí ela começa a aprender a respirar, não é? Que é um santo remédio. Se a gente tivesse acesso às técnicas de respiração ordinariamente em nossas vidas, grande parte dos nossos problemas seriam resolvidos. Problemas emocionais. Porque do ponto de vista neurológico, do ponto de vista da neurociência, a respiração ou qualquer coisa que te traga uma mudança no seu estado de pensamento pode te tirar daquele lugar e te botar em outro lugar, instantaneamente. Então a gente faz respiração com pessoas ansiosas lá e a pessoa sai da crise de ansiedade respirando, sem tomar remédio ali naquele momento. A crise, naquele momento, respira e sai. Então vocês observem o seguinte, chega uma pessoa lá falando disso, não dá um mês, o filho vem com a mesma situação. Aí você diz, nossa, é uma epidemia doméstica. É porque existe uma contaminação de um para o outro, não necessariamente de cima para baixo, mas de baixo para cima, há uma contaminação. E se você não estiver preparado para lidar nesses ambientes, você entra e sai pior do que você chegou. Isso tudo, gente, que eu estou falando aqui, não tem nada de especial, sei que vocês sabem tudo, nós estamos apenas aglutinando esses conhecimentos, porque eu gosto muito de trazer esses dados para mostrar o quão errado nós estamos em termos de paradigma. Nosso paradigma é muito ruim. É muito ruim. E essa sociedade está aí, a sociedade do paredão é uma sociedade impensável do ponto de vista das capacidades humanas. Ou seja, você reduzir sua vida a descer até o chão com a garrafa de bebida, nada contra, mas você fazer da sua vida todo um objeto de desejo, é o que Erich Fromm chamava de coisificação do ser. Essa coisa de você se transformar em algo, um objeto de cobiça do outro. Isso é muito complicado. Ainda um pouquinho de dados técnicos aqui para vocês verem o que nosso embasamento aqui não tem nada de crença, de fé, é apenas da natureza. Aquele consciente e aquele inconsciente, olha como eles funcionam. A consciência é uma inovação relativamente recente e surge com a sensação do eu e o nascimento da liberdade de poder existir. Ele permite a viagem no tempo. Você pode viajar no tempo através da consciência. Imagine que você está aqui agora e sonhando com uma festinha que você participou quando você tinha 15 anos de idade. Aí você fecha os olhos e vê a festa, vê a pessoa que estava dançando com você. Ontem eu estava conversando com meus filhos. Eu sou de um tempo que
você ia namorar com a menina, você tinha que ir para uma festa, aí você tinha que fazer a dança balancinha lá, balançava, tanque, 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 e aí de vez em quando o DJ maldosamente botava uma música lenta para que você pudesse então se aproveitar daquele momento para chegar no ouvido da pessoa e dizer aquilo que você queria dizer. Normalmente começava, quer dançar comigo, e lá dentro quer namorar comigo, alguma coisa assim. Tinha todo um ritual, a dança do acasalamento, passava da música e tal. Isso marcava muito emoções. Então as emoções são importantes por isso, porque elas nos prendem em determinados significados da vida. Então nesse momento, quando você se lembra desse estado, quer seja porque um perfume que aquela pessoa estava usando, você sentiu o cheiro desse perfume. Eu tenho um cheiro que impregnou meu cérebro. Quando eu tinha 4 anos de idade, eu tomei um banho de mangueira dado por minha mãe e ela usou um sabonete que tinha o perfume de um sabonete que parou de fabricar, chamava Vale Quanto Pesa. E esse cheiro desse perfume, toda vez que eu vejo, eu saio que nem essa... Sabe aquele desenho animado que a pessoa sai flutuando assim? Eu saio atrás do perfume para saber que perfume é esse, como eu posso ter... Porque toda vez que eu sinto esse cheiro, eu me lembro de eu tomando esse banho em Olivença. Então observe que como a gente viaja no tempo com a consciência, isso é da consciência. A gente tem na consciência, as neuroses são intimamente ligadas a essa questão dos problemas da consciência. O consciente é o resultado final que integra um sem fim de processos, é o centro de mando e deliberação, é analítico, ele é convergente. Agora, os dados técnicos, a capacidade de apreensão de informação do consciente, 50 bits. Vocês não sabem o que é 50 bits. Sabe por quê? Porque hoje vocês medem a internet por megabits. 1 megabit é 1 milhão de bits. Então o seu celular hoje, que tem 8 GB, é 1 bilhão de bits. Nós estamos falando de uma mente, que é o cérebro, que funciona a 50 bits. Gente, se eu te desse um celular de 50 bits, você jogava na minha cabeça. Porque é muito lento, é horrível. 50 bits, 1 bit é uma letra, um símbolo é 1 bit. Então você imagina, na verdade, desculpe, é 1/8 de uma letra. 1 bit é 1/8 de uma letra. Para você fazer uma letra, você tem que ter 8 bits. Então o que acontece é que você em 50 bits, você tem algo em torno de 6 informações tangíveis, como letras, por exemplo, por segundo. Isso é o que nós temos como capacidade de apreensão. E o tempo de tomada de consciência, ou seja, entre você perceber o dado e tomar uma atitude, isso aí é quanto tempo levam os seus neurônios para endereçar aquele estímulo nas áreas de resposta, 250 milissegundos. É por isso que a inconsciência toma conta de você quando você vê uma cobra no chão. Quando você vê uma barata. Quem tem medo de barata aqui? Tem medo de barata? Olha, eu vi pra vocês ficarem tranquilos, né? Eu vi um estudo científico sobre barata que diz assim que a barata é um ser perigosíssimo. A barata tem dentes afiadíssimos. A boca de uma barata engole um ser humano com 1,80 m. Porque você nunca viu uma barata de boca aberta. Ela tem uma capacidade de extensão do maxilar dela que ela abre 1,80 m, engole um ser de uma vez. E o estômago dela, que é pequenininho, tem uma capacidade de dissolução, de dissolver um ser humano em questão de milissegundos. Entrou, dissolve. Por isso que pode comer um ser humano naquele ser pequenininho. A outra coisa que a barata tem também, que o cientista descobriu, é que os olhos delas são hipnóticos. Quando elas olham para vocês, você fica hipnotizado assim, e ela vai abduzindo sua mente e vai lhe transformando num ser inseto. E ela tem também nas antenas raios lasers. É porque as baratas daqui do Brasil, elas não têm esse... Porque gasta muito bateria, então elas vêm sem esse chip, essa possibilidade. Porque essa seria a única explicação de um ser humano ter medo de uma barata. Porque se você olhar que um ser humano desse tamanho tem medo de um negócio que você pisa, vai... Aí você diz assim, tem algo que não está lógico. Você enfrenta o mundo
e você não enfrenta algo que não vai te fazer mal nenhum. Olhe como a mente é. Mas, no entanto, quando você bota um medo na sua cabeça, e basta ver ali na frente uma folhinha com cor de barata que a pessoa se arrepia todo dos pés à cabeça. Basta ver alguma coisa que pareça uma aranha caranguejeira, a pessoa sai correndo. Você chegou ali no meio do mato, viu uma cordinha assim, com forma de cobra, você dá um pulo do outro lado e quando pensa que não, você já subiu numa árvore, nem sabe como subiu. Isso é o inconsciente quem faz. Por quê? Se você levar 250 milissegundos para tomar uma decisão que vai salvar a sua vida, você pode morrer. Então, por isso que o inconsciente não trabalha na defesa da vida. Quem trabalha na defesa da vida é o inconsciente. O sistema límbico, que é quase todo inconsciente, ele trabalha na grande velocidade. São 11 milhões de bits. Olha a diferença. Enquanto você, do ponto de vista consciente, você consegue perceber 50 bits, o inconsciente está no mesmo espaço de tempo percebendo 11 milhões de bits. Enquanto você está recebendo 50 sinais, o seu inconsciente está recebendo 11 milhões de sinais. Pierre Weil diz no livro O Corpo Fala que nós nos comunicamos a uma taxa de 10 mil bits por segundo. Então observe que para perceber 10 mil bits por segundo, eu não posso fazer isso pela consciência. Grande parte daquilo que eu sinto quando eu estou diante de uma pessoa, o asco, aquela coisa da energia, é porque o meu inconsciente percebeu traços da pessoa, energias da pessoa, campos, coisa que o meu consciente jamais sabe por quê. Ou seja, assim, eu não sei por que eu senti isso pela pessoa. Saiba que foi seu inconsciente que captou nela algo que não te agradou. É assim que a gente funciona, gente. E a 110 milissegundos é o tempo de tomada de decisão do inconsciente. É metade da consciência. Então, quando você pensa que escolheu, o inconsciente já tomou a decisão por você. Olha como é importante a gente saber o quanto a gente tem de fundamento que precisa ser descoberto. Uma outra coisa importante é que Joana vai dentro dessa cartografia, explorando mais ainda, dizendo, nós temos o mundo exterior, que é a percepção, que traz para a gente o nosso consciente, que é esse mundo exterior que está aqui em cima, essa parte clara, e dentro daquilo do inconsciente a gente tem duas camadas, segundo ela, o inconsciente pessoal, onde eu registro as informações não processadas dessa vida, e tem o inconsciente coletivo, onde eu faço registros mais profundos, inclusive de vidas passadas. Nessa nova cartografia, esse espaço que está aqui da inconsciência é a nossa fronteira do autodescobrimento. Quando você diz assim, autodescobrimento, você está dizendo pegar uma chave e abrir as portas da inconsciência para ir fundo em você mesmo, para descobrir quem você é e o que você traz para esse mundo. Além disso, nós temos um aspecto que é um aspecto dos nossos arquétipos, que são figuras imaginárias ou modelos existenciais que pautam nossa inconsciência e que de alguma forma eles são criados pelos inconscientes coletivos, pela formação dos campos mentais humanos e também pelas heranças ancestrais aí dos nossos antepassados familiares, etc. Então, Joana diz que a formação arquetípica ela é, sobretudo, heranças de vivências passadas do espírito que experimentou situações bem diferentes dos seus papéis dentro da sociedade. Armazena isso como caractere de comportamento e traz isso para o mundo como referência. O que eu quero dizer a vocês é que é complexo falar de um ser humano sem falar da sua infância, da sua gravidez, da gestação. É complexo falar de um ser humano sem compreender que tudo isso interfere nessas formações todas, gente. Isso aqui, ó, quando você quer fazer reforma íntima, se prepare para fazer uma viagem para dentro. Se prepare para conhecer esses personagens que estão vivendo dentro de cada um de nós e pautando o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, de agir, de desejar, de querer, de sentir. Tudo isso aí está aí dentro. Então, nessa formação arquetípica, olha aí, ó, dentro da cartografia nós temos vários tipos, vários arquétipos, que são imagens comportamentais, modelos comportamentais. Então, quando a gente está como pequeno, a gente anseia por uma mãe que tem um parâmetro dentro da nossa cabeça, um arquétipo de mãe, de pai, de sociedade. E aí tem o explorador, o criador, o herói, governante, inocente, homem, cuidador, amante, tolo. São personagens que estão dentro do nosso inconsciente e que, de certa maneira, de vez em quando, a gente dá uma incorporada nesses papéis
e apresenta esses caras na vida, quer seja na forma de concretudes existenciais, quer seja na forma de papéis ansiados ou desejados ou expectados, né? Então aí a gente começa realmente a ver, entender o tamanho da encrenca que é fazer uma transformação de um ser da matéria bruta para um ser espiritual. Não podemos fazer isso sentados na televisão, na frente da televisão, assistindo os programas que são feitos para nos tirar desse lugar. Eles são feitos para nos tirar do processo da introspecção e nos levarmos para um outro lugar, que é o lugar da distração, do sono sem sonhos. Ou você ficar na frente de uma televisão assim, abduzido, e alguém perguntar, você está assistindo? Não sei. Que programa é esse? Não sei. Que filme é esse? Não sei. Mas você está ali, ó, seu olho está preso, porque existe uma multiplicidade de sons e imagens que estão, de certa forma, poluindo sua mente sem um objetivo específico, mas observe que o inconsciente está o tempo inteiro captando isso. Então, uma informação desprovida, não, eu estou assistindo só esse filminho aqui, um filminho, Exorcista 200. Eu estou aqui assistindo esse filme, não tem nada não. Você pensa que não. Quando você vê imagens, é natural que o cérebro associe imagens a conteúdos interiores, faça julgamentos, faça análises e faça substituições, ressignificações, uma série de coisas que você pode ter num simples e inocente filme. Então, é preciso ter cuidado do ser humano, porque montar uma estrutura equilibrada do ser é isso aí, ó. Você tem o ser verdadeiro, que é o self, né, que é o profundo, você tem um ego, você tem persona, você tem sombra, você tem arquétipos aqui, o arquétipo do masculino e feminino. Isso tudo funcionando dentro de uma homeostase, de um equilíbrio o tempo inteiro, sendo bombardeado pelo mundo de fora. E como é que não tem ansiedade? Porque a gente vive no piloto automático, a gente não se conhece, não sabe como é que a gente funciona. E aí o que acontece como resultado disso? A gente vai parar no consultório para fazer terapia, para descobrir aonde é que deu um enrosco nesse nosso movimento. Então, para quem faz o processo de atendimento hoje, quer seja no atendimento fraterno, quer seja no atendimento psicológico terapêutico, vai descobrir que grande parte desses problemas estão realmente nos desequilíbrios das expectativas que nós criamos com o mundo e aquilo que não é atendido. Então, a gente tem um outro caso lá de uma moça que ela adotou um filho com 5 anos, o menino foi rejeitado pela família, o pai morador de rua, a mãe drogada, eles viviam em estado de exceção, o menino era junto com os irmãos tratado de qualquer jeito, morava na rua, foi parar num orfanato com 2 anos e meio, o Ministério Público pegou, levou para o orfanato, ele ficou até os 5, a mãe adotou essa criança, e a primeira coisa que ela fez, imagine gente, aí é ânima, é a mãezona, o que ela fez? Sua vida vai mudar. O criança estava numa situação de rua, bebendo água de esgoto, estava comendo lixo, foi para um orfanato, sem pai, sem mãe, ali é um processo também bem complicado para a formação disso aqui tudo. E ela pegou ele com 5 anos, ele disse, qual é o seu sonho? Eu disse, olha o sonho dele, eu queria ter um óculos escuro e um boné. Ela foi na rua, imediatamente, pirlim-pim-pim, o gênio, pum, tá, o boné, olha o óculos. Aí, você já fez aniversário? Não tinha feito nunca uma festa de aniversário, fizeram uma festa enorme para o menino, aí começaram, escolinha, tal, PP. A vida do menino mudou completamente. 20 anos se passaram do nascimento dele, 15 da adoção, e o menino não consegue amar ninguém. E a pergunta da mãe é, dou um bombom se vocês adivinharem. Não, dei tudo e ele não reconhece que eu mudei a vida dele. Olha onde está. Eu disse, primeiro para arrumar a casa, a senhora não é mãe dele. A senhora ocupou um espaço que não era seu. Esse menino nasceu de uma barriga, com 9 meses na vibração energética de uma pessoa. Depois ele foi abandonado por essa pessoa. Depois foi abandonado uma segunda vez. E agora você botou ele dentro da sua casa e é um caso de uma família complicada, porque a mulher buscou a adoção para poder ter uma compensação emocional, porque o marido dela, alcoólatra, vivia numa situação também complicada. Eles se separaram, outra ruptura na vida da criança.
O menino tem 20 anos, não consegue amar ninguém. Como é que consegue amar alguém assim? Observe que não existe acaso. Esse espírito, quando veio para o mundo, sabia que ia passar por isso, faz parte da história dele. Ele vai ter que inventar uma forma de sair disso. A humanidade vai ter que ajudá-lo, mas ele, sobretudo, enquanto espírito, vai ter que encontrar uma forma de sair disso. Mas olhe, e o mais interessante de tudo, gente, o pessoal do Conselho Tutelar esteve na casa dela e mandou ela trocar o corrimão da escada, mandou adaptar o vaso sanitário do banheiro, mas não percebeu uma coisa grave. A mulher mudou o nome do menino. Alterou o nome do menino. E imagina isso, o ser humano. O ser humano não responde exatamente como a gente imagina que seja. Não é reduzir, é complexo. E a gente tem que entender isso como movimento de reforma, porque se a gente não entender isso e tentar achar que a gente vai fazer um processo de reforma somente impondo requisitos morais, a gente vai perder mais tempo e vai gerar mais culpa. Porque o sujeito vem para o centro espírita, vê aqui todas as mensagens lindas são passadas pelo espírito, vai lá fora e diz assim, eu não consigo ser isso. Por quê? Porque não é simples assim. Se fosse assim, nós temos 2000 anos de Jesus Cristo na Terra. Nós já seríamos uma sociedade crística. Temos 2500 anos de Buda na Terra. Nós já seríamos uma sociedade transcendente faz tempo. Então, se fosse fácil, todo mundo fazia. O que é que o movimento espírita está trazendo hoje? A possibilidade do ser encontrar-se com esse eu verdadeiro. Por isso que eu digo, o centro espírita não é porta de igreja. Centro espírita é lugar de espírito tomar consciência de si. É aqui que nós vamos aprender que somos espíritos, mas aprender não no sentido teórico, mas no sentido da prática, viver isso, realmente. Fazer o exercício cotidiano da transformação espiritual para que nós nos transformemos em seres que são seres que vieram aqui iluminados, tal de luz, crísticos conforme a proposta de Jesus, etc. Não se preocupem com o resultado perfeito, porque o que se mede do ponto de vista da grandeza de um espírito não é o que ele atinge, porque o que ele vai atingir já se sabe. O resultado final já se sabe. O mais importante da história toda é o esforço que nós fazemos para domar as nossas más inclinações. O verdadeiro espírita é conhecido pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Ou seja, reconhecer que aquilo é dele e, de certa forma, entendendo como resolver isso, não fugindo dele, criando um personagem que fala baixinho, que abraça todo mundo, chama todo mundo meu irmão, anda na ponta do pé e tal. Que esse daí não resiste a uma queda lá fora e aí na hora que o baque vem, aí ele sai voando para outro lugar. Porque não aguenta. É como o professor Raul Teixeira diz, ser espírita não é para quem quer, é para quem tem coragem. Para quem pode, ele diz assim. Porque é justamente um esforço, gente, de você assumir sua responsabilidade. É você, não é outra pessoa. Quem vai resolver sua vida? Quem vai fazer seu papel? É você ou é outra pessoa? Heteronomia, chega de heteronomia. O mundo se salvou através da heteronomia? Essa é uma pergunta. Olha aí a história da igreja, olha a história das religiões de modo geral. O mundo se salvou com heteronomia, com anjos que vêm, que descem do céu, que carregam pessoas para o paraíso celeste? Não, não é assim. A verdadeira história é nós construímos nossa própria independência a partir do autoconhecimento e a partir da aceitação do que somos, revelando em nós aquilo que Jesus trazia, que é brilhar a vossa luz. Quando Jesus diz isso, olha o que ele está dizendo, o Evangelho traz uma coisa afirmativa, não uma possibilidade. Ele diz assim, você tem luz, mas precisa brilhar. Sua luz precisa brilhar. Ele poderia dizer de outra forma, por que sua luz não brilha? Por que você não brilhou sua luz ainda? Você tem luz, mas você não está brilhando por quê? Essa é a pergunta que ele faria, certamente, para todos nós. Então, o grande desafio é por aí. Então, quando a gente vê realmente essa questão da vivência como ser espiritual, há aí que se fazer um ponto importante, é dizer que viver como espírito não é você botar uma mortalha branca e sair por aí com o cabelo grande, pregando o tempo novo do Senhor. Não é isso, porque nós vamos, enquanto espíritos, ter o tempo da mortalha branca, depois que morrer. Depois que morrer, todo mundo vai virar espírito livre e vai poder viver como espírito. Aqui agora o desafio é
somar essa coisa que somos nós, do ponto de vista desse corpo, do psiquismo, da sociedade, etc., esses diversos elementos constituintes do ser, somar isso ao fato de sermos espíritos imortais. Ou seja, como viver como um ser humano, tendo a perspectiva de um ser espiritual. É isso que a gente tem que compreender. Não precisa você sair da sociedade, deixar de ser o que você é. Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo está lá, viva como homem do seu tempo. Mas faça isso de uma forma tal que você possa santificar tudo o que você faz. Se submeta às coisas mais frívolas. É isso que está lá. Então a partir daí a gente vê que realmente existe um convite. Para que a gente ressignifique a vida, os valores, a forma de viver, a forma de estar no mundo, a forma de nos colocar diante das coisas, porque é isso que vai fazer com que a gente transcenda para um novo patamar, para uma nova possibilidade. E aí é a busca desse si mesmo, né? Então, como está aqui Jorge Andréa, nosso querido Jorge Andréa, diz assim, o si representa a parte das realizações e respectivas elaborações entre o ego e o self, que ele está chamando aqui o self lá quintessenciado, no máximo possível. O si seria o campo constituído dos tijolos energéticos em constante busca de sublimação, a fim de integrarem a grande fonte do inconsciente puro, que é o self, a zona da ressonância divina do espírito. Né? Então, essa grande construção aí, ela passa por isso, tá? Então agora o nosso trabalho é, uma vez conscientes de que nós não somos somente espíritos culpados e que temos que estar aqui expurgando penas do passado e que estamos aqui para fazer as nossas expiações, porque a gente é culpado e tal. Tem um rapaz que a gente assiste lá que ele tem um problema. Ele tem um problema na sua história. Né? Ele tem um problema na sua história. Ele teve um caso de família muito grave com a sua mãe. Muito grave. E a pergunta que ele se faz hoje, 38 anos, depois de 22 anos do fato ocorrido, é algo bizarro, gente. Mas ele, coitado, ele foi tragado numa natureza. Ele e a mãe, todos os dois são vítimas. Mas aconteceu uma situação. E o fato é o seguinte, é que esses indivíduos, hoje, esse indivíduo, ele não consegue ter relações amorosas, longas, com nenhuma das suas esposas. Ele já está na quarta esposa. Por quê? Porque ele tem culpa de tudo o que ocorreu, de tudo o que aconteceu. Então a grande pergunta dele é, o que explica isso? Ou seja, no fundo, a gente quer justificar as nossas culpas. A gente quer justificar o passado. E isso talvez não seja tão necessário. Talvez seja necessário compreender o espaço e o tempo. Porque uma coisa é uma criança de 16 anos que faz alguma coisa que para uma criança de 16 anos faz toda a lógica, todo sentido. Outra coisa é um homem de 38 anos olhar para o passado e querer julgar com a mente de um homem de 38 anos a ação de um garoto de 16. Não dá para fazer isso. É trair a natureza, é ferir a natureza, é querer ir para o fogo. Então, o grande trabalho aí é a gente começar a elaborar essa realidade da vida, que nós não somos perfeitos, que nós somos perfectíveis, somos seres sem fronteira, e a partir daí estabelecer um caminho para esse processo da vivência espiritual, sem perder a humanidade. Porque na hora que chegar ao final, que tocar o sino, que a gente for para lá para o mundo espiritual, a gente então faz as coisas todas que um espírito vai fazer. Vai morar lá numa colônia, ou lá onde quer que seja, vai tomar água, passe, frutificar da energia do sol, o que seja. Mas vai ter esse tempo. Agora não. Agora é para você viver a realidade da sua família, você viver a sua realidade das suas missões, estabelecer uma boa relação com você mesmo, de uma maneira que você volte para o plano espiritual melhor do que chegou. Então Jung diz assim, o desenvolvimento da personalidade é uma questão de dizer sim a si mesmo, de se considerar como o mais importante das tarefas, de ser consciente de tudo que se fez, o que se faz, mantendo-se constantemente diante dos olhos em todos os dúbios aspectos. É exatamente aí que está o ponto realmente que a gente precisa ver, que é o que está sendo utilizado hoje como ponto terapêutico para executivos de grandes empresas na Europa que estão quebrando
por conta do excesso de trabalho, por conta das suas perspectivas materialistas, e eles encontraram um vazio na frente, um buraco, porque o dinheiro não preencheu, e eles ficaram que nem Raul Seixas. Eu devia estar contente porque o Senhor me concedeu um domingo para ir com a criança passar fome lá no macaco e tal. Mas que sujeito chato sou eu que não acha nada disso engraçado, eu acho tudo isso um saco. Eu confesso que eu estou decepcionado, não é assim que ele diz? Porque ele conseguiu tudo e quando ele conseguiu, ele viu que tudo que ele conseguiu era nada. E aí a pessoa realmente começa a dizer, eu acordo de manhã, vou trabalhar, não é? Aí você, a rotina, toca o despertador, você se levanta, bota uma roupa, toma um banho e tal, bota uma roupa, vai, toma um café, vai trabalhar, se aborrece, aí se chateia, fica triste, aí porque tô devendo, não sei o que, os boletos chegam, reprodução, tudo da vida. Aí quando dá 6 horas da tarde, você pega um transporte, volta para casa, engarrafamento, chega em casa, toma um banho, toma um café, fica na frente da televisão, vai dormir, no outro dia você acorda e faz tudo de novo. Aí quando chega domingo, 10 horas da noite, começa a bater o coração, ansiedade, vai viver tudo de novo, que é algo de uma rotina de vida. O que é que acontece aí? Você está com o piloto automático apertado, está vivendo a vida de uma forma automática, não está prestando atenção em absolutamente nada, o tempo está passando, a vida está passando e o que era para ser feito não está sendo feito, porque o modo automático fez com que a gente entrasse no estado de alteração de total consciência e isso faz com que a gente simplesmente quebre. Porque o ser espiritual cobra o preço. Então esses caras estão cobrando o preço, o espírito desses caras estão cobrando o preço e eles estão tendo que ir para retiros espirituais, para abraçar árvores, para ter consciência do concreto, do aqui, do agora, aprenderem a fazer um autoencontro, perceber-se enquanto seres na Terra, para poder ter qualidade existencial. E muitos, inclusive aqui nessa Terra, tem muitos que fizeram isso. Muitas pessoas que abandonaram suas carreiras, suas vidas estressantes, etc. Não, eu vou comprar uma pousada em Porto Seguro e vieram para cá. E para muitos lugares, a Chapada está cheia de pessoas assim, que abriram mão de tudo em função de uma nova perspectiva da vida. Eu que já estou com 54 anos, digo assim, 40 anos, meus amigos diziam, Paulo, quando chegar em 40 anos vai ter crise. Porque eu era uma pessoa que, eu gosto assim, eu vivia muito a minha vida. De forma muito legal, assim, eu gosto da minha vida, da forma que ela é. Então, as pessoas dizem, esse menino tem medo de envelhecer. Então, quando ele tiver 40 anos, ele vai ficar em crise. Aí, ao contrário, quando veio 40 anos, eu fiquei muito assim, foi um impacto muito diferente na minha vida. Realmente trouxe uma maturidade muito grande para mim, em todos os aspectos. Mas a conclusão que eu chego é que até 40 anos a gente está chegando, e de 40 para frente a gente está voltando. Então, quando a gente volta, a gente fica pensando, poxa, como será que foi a minha estada aqui? Não é? Esse desmonte do ser que leva esse período todo, ele é um grande momento de reflexão. Por isso que quando a gente chega em determinadas idades, a gente toma decisões que são disruptivas, são mais corajosas do que outras decisões que a gente poderia tomar em outros períodos da nossa vida de forma mais prudente. Tá certo? Bom, então a gente vai dar uma paradinha aqui agora. São 10 horas. Não é isso? A gente dá uma paradinha, uma aguinha, pipi break, e a gente volta daqui a meia horinha, tá bom?